Isaías capítulo 40, verso 31. O tema da mensagem é renovados para voar. Oh glória! Precisamos, né? Precisamos estar renovados em Deus. O texto base é o Isaías 40, 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, aleluia, caminharão e não se fadigarão. Posso ouvir um glória a Deus, hein? Eu dividi esse texto aqui em 6 partes. Quero ser bem breve, não vou demorar, mas eu quero que você entenda como Deus trata esse momento para as nossas vidas. O contexto dessa promessa do capítulo 40, ele começa lá no capítulo 40, antes do 41, ele começa assim, ó: consolai, consolai o meu povo. Olha como Deus trabalha. Deus fala a um povo que estava como, pastor Douglas? Cansado, sou José. O povo estava abatido e aparentemente, olha que forte, esquecido. Parece meio comum entre nós, né? Estava aparentemente abatido. Abatido por quê, pastor? Pelos problemas, pelas lutas, é ou não é? Pela dificuldade, pelas situações difíceis. Estava como, pastor? Aparentemente esquecido, né? Isolado. Como diz o ditado aí, zero à esquerda. Aparentemente. A promessa vem para quem está exausto. Olha que interessante. O povo estava desse jeito, exausto, cansado. Não para quem está confortável. Gente, a zona de conforto é o maior perigo para o cristão. Quando a gente estaciona na zona do conforto, quando não há em nós uma cobrança interna de nós mesmos em relação a servir ao Senhor, o perigo está aí. O perigo está aí. Vou te dar um exemplo. Hoje levantei 5 da manhã. Levantei 5 da manhã, tomei meu banho. Mas ontem, quando eu cheguei à noite do culto da igreja, eu deitei e apaguei. Apaguei mesmo, literalmente, muito cansado. Mas eu coloquei um propósito: às 5 da manhã eu tenho que levantar, tomar meu banho, escovar meu dente, preparar as coisas, porque 6 horas eu saio daqui e vou buscar missionária para ela fazer, né, a troca. Com a amiga da nossa irmã G estava aguardando. Eu falei: 7 horas eu tenho que estar lá. Olha o meu cronograma. 7 horas eu tenho que estar lá. Chegamos lá 20 minutos antes, para a glória de Deus. 6h40 já estava lá. Faz a troca. É o tempo de nós retornarmos. Eu deixar a Adriana em casa. Falei com ela: você consegue ir para a igreja? Consigo. Veio dormindo, cambaleando, falando, mas puf. Falei: minha filha, fique em casa. Fique em casa, tadinha. Ficou desde quinta-feira nessa guerra, nessa batalha. Falei: fica tranquilo, eu vou para a igreja. Cheguei em casa antes das 8, né? Porque para voltar foi tranquilo. Aí fiz o café, tá ali dentro do carro. Depois vou pegar ali para nós tomar o café. Fiz o café e falei assim: ó, tal hora eu já saio de casa e já venho para a igreja. Aí a dona Arletinha ligou, falei com ela, né? Ela falou: ó, daqui a pouco estou lá na igreja, pastor. Eu falei: amém, eu também. Cheguei, abri a igreja, organizei. Ou seja, eu coloquei no meu coração um cronograma. Eu tenho que fazer isso. Porque o dia que eu cair na zona de conforto, deixar de fazer aquilo que é para o Senhor, que é para o meu próximo, eu vou dar brechas para o meu próprio eu. Eu não digo nem apenas para Satanás, mas para o meu próprio eu, para a minha própria vontade. Eu vou te dar um exemplo, não está aqui no meu esboço não, mas é um exemplo que veio fresco do céu. Davi, ele era um homem, um rei, que era ativo
em batalhas, em guerras, tanto que ele não faltava uma, dona Zuleika, dona Arletinha. Ele não faltava uma. Ele, em todas as batalhas, por ele ser o rei, ele estava lá em linha de frente. Mas só que teve um dia que ele falou assim: rapaz, eu estou muito cansado, eu vou ficar em casa. Foi nesse dia que ele baixou as guardas, que ele abriu uma brecha, quando ele foi para o pátio do seu palácio. Ó, na hora que ele abriu, imagina aquelas portas grandonas de madeira, né? Na hora que ele abriu, lá do outro lado ele viu se banhando Betseba, uma mulher formosa, bonita, atraente, chamou a sua atenção, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, acerca da vigilância. Ela ensina o quê? Vigiai, não é o que a Bíblia fala? Ela não fala orar primeiro, ela fala primeiro vigiar. E Davi, quando ele olhou aquilo, ele desejou aquela mulher. Ele desejou para si, sem saber se ela era casada, sem saber se ela tinha compromisso. Ele desejou aquela mulher, eu quero ela de qualquer jeito. Tanto que ele trouxe ela. E ali, todos já conhecem a história, sabe? Que ele fez uma besteira atrás de outra besteira. O que eu quero trazer como exemplo para o que nós estamos aqui falando? Deus, Ele quer de nós, primeiro, vigilância. Segundo, posicionamento. Por quê? A exaustão, ela vem. A fadiga, ela vem. O cansaço vem. Mas eu não posso usar da exaustão, da fadiga, do cansaço como um pretexto para não fazer. Porque essa é a oportunidade que o nosso adversário, ou seja, o adversário da nossa alma, quer, para que não venhamos alcançar a misericórdia e a promessa que Deus tem para nos dar. Então, antes do capítulo 41, a qual nós lemos aí, que ele fala: os que esperam no Senhor, Deus vai renovar as nossas forças, subirão como asas, águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. No capítulo 40, um capítulo antes, você observa que Deus, ele fala: consolai o meu povo, porque o meu povo estava, dona Zuleika, cansado, abatido e aparentemente esquecido. Ah, por quê, pastor? Porque muitas vezes abrimos brechas que, ao meu ponto de vista e segundo o que a palavra nos ensina, são coisas fúteis, coisas tão bobas aos olhos de Deus, que poderíamos evitar e não evitamos. Exemplo, Davi abriu a porta do palácio, a janela ali, e viu Betseba, né? Ele poderia ter evitado. Não é que ele abriu: opa, deixa eu fechar de novo aqui. Não é assim? Deixa eu fechar, deixa eu ir lá fazer alguma coisa. Não. Ele alimentou aquela situação que futuramente trouxe trágicas consequências para o teu reinado e para a tua família. Aí entra, dona Arletinha, a lei da semeadura. O pastor ensina: o plantio é opcional, a colheita sempre será obrigatória, né? Eu planto se eu quiser, mas a partir do momento, o que eu plantar, eu vou colher. E se eu plantar, pastor, perseverança, confiança, vida com Deus, você vai colher. Você acha que a gente não se cansa? É lógico que a gente se cansa, a gente é ser humano. Tem dia que a gente fica fatigado, cansado, doidinho para dormir, é ou não é? Mas eu não posso usar desse cansaço. Pensou? Eu vou usar desse cansaço, estou doidinho para dormir. Vou dormir hoje, vou dormir amanhã, vou dormir depois da manhã, vou dormir durante uma semana. Eu vou ficar com pernas para o ar. Como é que eu vou fazer com as minhas contas? Como é que eu vou pagar os meus compromissos? Então eu não posso usar daquela situação
e dar brechas para o inimigo entrar e destruir minha vida. Então eu preciso entender, irmãos, que Deus, Ele não ignora o cansaço. Posso ouvir um glória a Deus? Ele responde, sabe como? Com renovação. É o que Ele está fazendo aqui nessa manhã. Posso ouvir um amém? Ele está fazendo, Ele está renovando as nossas forças, para que possamos caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 3 milhas, não é assim? Ele renova nossas forças. Eu me lembro que quando eu fiz uma campanha, se Deus assim permitir, futuramente eu vou fazer aqui, um propósito de estar aqui no monte a pé pela fé, em prol das suas vidas. Deus vai me dar essa força, essa condição. Eu já fiz isso, andei mais de 32, 33 quilômetros, eu missionário e mais alguns irmãos. Nós fomos daqui no monte, lá em Cabo Frio, pela fé. E eu lembro que quando chegou em Campos Novos ali, dava um sol como esse assim, ó. Quando chegamos em Campos Novos, irmão, eu confesso, eu falei, gente, deixa o pastor sentar aqui um pouquinho, para esticar as pernas, para respirar. Lembra? Deixa o pastor sentar. Isso aí, deixa o pastor sentar um pouquinho, para esticar as pernas. Aí todo mundo sentou, aproveitou, né? Todo mundo sentou. Aí de repente vem um carro branco, um golzinho, um carro branco. A moça, pastor, ficamos sabendo que o senhor estava fazendo propósito, viemos aqui. Aí ela abriu o capô assim, capô não, o porta-mala, né? Aí tinha água mineral, tinha água de coco, olha, chique. Tinha biscoito de água e sal, aquelas coisas que a gente, para hidratar. Eu olhei para a missionária olhou para mim, os irmãos que estavam ali, todo mundo, oh glória, Deus é bom, cuida da gente. Eu falei, irmão, porque Deus entendeu que aquela nossa caminhada iria nos cansar. Só que eu não poderia usar daquele cansaço para a desistência, no sentido assim, gente, ó, para mim já deu aqui, vamos daqui embora para casa. Ou seja, a promessa foi feita. Então eu tinha que manter a minha palavra até o final. Eu parei, descansei. Aí vem a passagem, né? Deus não ignora o cansaço. Você pode cansar, porque você é carne, você é ser humano, Deus não ignora. Só que em cima disso, Ele vendo a sua intenção no coração, o que Ele faz? Ele renova. Posso ouvir um glória a Deus? Ele traz renovação. Ele responde com renovação. Aí bebemos a água, tomamos, e olha, eu não sou muito fã de água com coco não, mas aquele dia eu bebi, para hidratar, porque hidrata mais rápido. Bebi, esperei 5 minutos, falei, gente, tá de boa? Vamos embora, vamos prosseguir? Vamos, pastor? E fomos caminhando mais uns 10 quilômetros. Aí quando chegamos no monte, foi muito engraçado. Cada um foi para o canto, irmão, escondeu no meio do mato, outro entrou no onde tinha sombra, porque o sol estava pegando. Eu fui perguntando, cadê fulano? Ninguém falava nada, nenhum glória no monte estava dando. Todo mundo apagou ali, apagou, cansado. Eu entendi, cansaço físico, porque ninguém tinha o preparo de andar 30 e poucos quilômetros. Ninguém tinha, irmão, nós fomos pela fé. Ninguém ali era atleta, fomos pela fé. Só que não usamos do cansaço como desculpa. Na hora da oração eu acordei todo mundo, vamos lá, gente, vamos manter o propósito. Aí todo mundo acordou com a cara amassada. Onde eu teve uma coisa, onde eu estou, pastor? Eu falei, você está no monte. Você não está no céu ainda não, você está no monte. Ou seja, naquele momento Deus renovou as nossas forças. Naquele momento Deus trouxe algo, irmãos, que é inexplicável dizer. Então eu aprendo nesse texto que é necessário você entender que Deus não ignora o cansaço. Deus, Ele sabe que tem dia que você está triste, tem dia que você, poxa vida, está pensativo, tem dia que você está preocupado. Deus não ignora nada disso. Só que Ele vê o que está aqui dentro, mesmo com todos esses problemas, toda essa dificuldade, mesmo com todos esses obstáculos, você está resistindo, você está perseverando, você está confiando, você está acreditando. A segunda parte que eu quero compartilhar com a igreja,
os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor aqui? Glória a Deus. Esperar, aprenda isso, é necessário passividade, é confiança ativa. Não é de boca, não. Não, eu confio em Deus. Não, eu tomo posse da palavra de Deus. Aí quando sai, acontece às vezes o ao contrário, já é motivo suficiente de murmurar ou questionar aquilo que já foi liberado para ela, que Deus já abençoou. Ontem eu estava falando ali em Jardim Peró acerca da gratidão, né? Eu estava falando acerca da celebração, do celebrar o Senhor. Você vê que o povo de Israel, no Salmo, salvo engano, 121, 126, eles celebraram o Senhor antes de acontecer um milagre. É estranho, né? Meio contraditório. Pastor, mas como eu vou já agradecer sem antes receber? É assim, o povo de Deus é assim. Antes dele receber, ele já está agradecendo. Antes dele receber, ele já está crendo, ele já está acreditando. Não foi o que Jesus fez com Marta? Indo ao túmulo de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus estava indo ao caminho, né? Jesus já lá atrás já tinha falado: se creres, verás a glória de Deus, né? Aí ela está indo murmurando, questionando, reclamando: mas tem 4 dias, mas já cheira mal. Epa! Jesus parou: não já te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, minha filha, glorifica. Acredite que a promessa já vai se cumprir. O milagre já vai acontecer. Aquilo que eu prometi, eu não sou como um homem, não. O homem é limitado. Ele promete às vezes uma coisa, na situação do problema ou no cenário não pode acontecer, ele descumpre aquilo que ele prometeu. Agora eu não. O Senhor, no caso, declarando: eu cumpro tudo aquilo que eu prometo. Aleluia. Deus cumpre. Então, o que eu e você precisamos entender? Esperar em quem? No Senhor. Esperar no Senhor é permanecer fiel. Grava isso, coloque isso no seu coração. É permanecer fiel. É não trocar Deus por soluções rápidas. Tem gente que faz isso, né? Troca Deus por soluções rápidas. Não. Se Deus falou que vai te dar, mantenha sua oração, mantenha sua comunhão, mantenha sua vida com Deus, mantenha vindo à igreja. Pastor, os cultos são domingo? Estou aqui firme. Os cultos são quinta? Estou aqui firme. Os cultos é no sábado? Estou aqui firme. É na segunda? Não importa. Eu estou firme no meu propósito. É estar ativo, é permanecer fiel. Não é trocar Deus por soluções rápidas, não. Terceiro, é descansar sabendo que Ele está no controle das nossas vidas. É que eu falei para a irmã: Deus está no controle dessa situação. Mas por que aconteceu isso comigo? Não questiona, não. Não murmure, não. Não murmure. Não murmure. Certa feita, Moisés, quando ele se deparou com o mar vermelho, Moisés foi tentar questionar com Deus, porque até então a cabeça do homem é assim, nós somos assim. Deus fez a promessa, aí a nossa cabeça é o que? Já vou tomar posse da promessa. Só que no meio dessa promessa, dessa caminhada, desse intervalo, existem dificuldades, existem barreiras que precisam ser vencidas. E ele se deparou com o mar, e a Bíblia diz que ele foi falar com Deus, porque do lado não tinha nada, à frente o mar, atrás o faraó, os cavalos, os carros, soldados, tudo vindo para matar ele e o povo. E ele foi falar com Deus. Deus virou para ele: por que clamas a mim? Eu já te dei a solução, eu já te dei a condição. Por que clamas a mim? Toca com o teu bordão, teu cajado no mar, que o mar vai se abrir. Foi o que Deus falou. Ou seja, Deus falou para ele: rapaz, eu te dei autoridade, eu te dei fé, eu te dei condições, eu te dei a solução. É só confiar, é só acreditar. Você não está sozinho. Toca aí, faz a sua parte, que a minha parte eu vou fazer, que é o milagre de abrir o mar. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele tocou nas águas. E que a Bíblia diz? Que o mar
se abriu. Ó. Agora você ficasse, José, olhando para o tempo. Os inimigos viriam e destruiriam. Então é necessário eu confiar em quem? Em Deus. É necessário eu permanecer fiel e não trocar Deus por soluções rápidas. É descansar sabendo que Ele está no controle de tudo, mesmo que aparentemente pareça o cenário não está favorável. Ih, pastor, mas eu acho que não vai dar certo não. Está repreendido em nome de Jesus. Vai dar certo sim. Deus vai arrumar uma maneira, uma estratégia de resolver aquela situação, mas não vai ficar da mesma maneira. Você recebe isso? Você toma posse disso? A renovação começa, aprenda isso, na dependência 100% em Deus. Quer ser renovado? Dependa 100% em Deus. Eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Nada contra, porque eu amo Netflix, eu gosto. Mas eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Eu vou ficar em casa contando a morte da bezerra. Não, eu vou ficar em casa pensando nos meus problemas. Porque a gente vai atingindo uma certa idade, vai aparecendo todo tipo de enfermidade. Aí parou. Eu estou tendo essa experiência, gente. É só o começo, né? Meus 40 anos. Eu era tão novinho, queria ser adulto. Olha, agora eu quero ser criança de novo. Criança não tem responsabilidade com nada, né? Os pais que tomam conta de tudo, né? E eu queria voltar para a idade de 5, 6 anos. Olha, hein, José? Comidinha na boca, tudo tranquilo. A roupinha lavada, né? Tudo dependente. Mas não, a gente está aqui. Aí começa a reclamar disso, começa a reclamar daquilo, começa a deixar de fazer porque talvez uma situação aconteceu. Ei, Deus está falando comigo, com você. A nossa renovação, ela começa em cima de uma dependência 100%. Senhor, eu posso estar aqui, como o texto sagrado diz de Isaías 40, 31. Eu posso estar cansado, eu posso estar fadigado, eu posso estar todo moído por causa dos problemas. Ô glória, aí entrou um mistério aí. Calma, meu filho, isso aí era para mais cedo. Eu posso estar desse jeito, cansado, fadigado, mas o texto me diz: os que esperam, aleluia, não é no homem, não é em terceiros, é o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Está no plural. Deus está falando que Ele vai renovar tudo em você. Ele vai renovar sua mente, Ele vai renovar sua saúde, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te dar condição. Aí Ele está falando assim: subirão com asas como águias. Pesquisa depois o que a águia faz. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Deus é maravilhoso. A renovação começa na dependência. Eu estou aqui na igreja agora, glória a Deus por isso. A minha realidade, ela vai continuar quando eu sair da porta para fora. Eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha família, vou voltar para o meu dia a dia, as contas, etc e tal. Só que no meio disso tudo, eu tenho que colocar isso em prática. Mesmo com toda a dificuldade e adversidade, a minha dependência tem que ser 100% em Deus, porque eu sei que Ele vai me dar força. Ele não vai me deixar cair no meio do caminho. Amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui: renovarão as suas forças. Olha que interessante. Renovar significa trocar. Renovar significa, Arletinha, substituir. É forte, né? Então Deus está tirando a fraqueza e colocando o que? Força, autoridade, poder. Aleluia. Deus está tirando, Ele está trocando. Ele está tirando a tristeza e colocando no lugar da tristeza o que? Alegria. Ele tem poder para isso. Eu não tenho.
mas Deus tem. Ele tem poder para transformar. Então, aprenda isso. Toda vez que você ouvir na Bíblia renovação, você vai ouvir falar sobre troca. Você vai ouvir falar sobre substituição. Deus não apenas reforça, mas Ele troca a força humana pela força divina. Eita glória! Você já reparou que tem situação na sua vida que, se fosse depender de você mesmo, você não faria? Você já deve ter passado por experiências assim, né? Você olhar assim e falar assim: rapaz, eu não faria isso não. Se não fosse Deus na minha vida, eu jamais iria fazer. Então, observa-se bem. É o cumprimento da palavra em nossas vidas. Às vezes as pessoas não entendem. Gente, como é que eu fiz isso? Como é que eu peguei isso? Esses dias nós estamos em obra lá em casa e eu comprei 2 manilhas. Aquelas manilhas de 80, elas são pesadas, né? A manilha e a tampa. A tampa precisou de 2 homens fortes, mais fortes que eu, para pegar a tampa, dona Letinha. Aí eu caí na besteira que eu comprei 2 manilhas e esqueci de comprar a tampa. Aí os pedreiros colocaram a manilha e falaram: pastor, cadê a tampa? Eu falei: meu filho, esqueça, vocês não colocaram aí. Eu também nem pensei. Aí eu fui lá comprar. Aí eu falei: bota no carro para mim. Aí baixei o banco, o cara falou: será? Eu falei: bota, rapaz. Só que eu falei: bota no carro e esqueci que no dia o pedreiro não estava, só estava eu. Eu falei assim: agora para eu tirar? Se 2 colocar no carro, e para tirar um só eu? Que já passei dos 40, já aparece dores nas costas, dor na perna, dor em tudo que é lugar. Eu falei: Deus, me dá sabedoria, Senhor, o que é que eu faço? Eu falei: não, já sei, não vou pegar peso não. Sabe o que eu vou fazer? Abri o capô do carro, ela estava deitada assim, peguei uma madeira grossa, coloquei ela assim no carro, levantei ela, desci ela escorregando, levantei ela e fui rolando, sem pegar peso nenhum. Foi muito engraçado, eu sozinho dando glória a Deus lá em casa. Eu falei: Deus, tu é maravilhoso, dá sabedoria pra gente. Porque eu ia ser um bobo e ia tentar pegar o peso. E os 2 lá, rapaz, que trabalham com isso, estavam na maior dificuldade, maior luta. Eu falei: Deus, muito obrigado. Então, quando você está sintonizado, está ligado no Senhor, o Senhor não vai te deixar perecer. Ele sempre vai abrir uma porta, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma orientação. Não é assim, José? Ele vai te dar uma direção, o que você deve fazer, como você vai resolver essa situação. Mas Ele não vai te deixar em apuros. Amém? Quando Deus acaba a nossa força, me perdoe, quando acaba a nossa força, tipo, literalmente, Senhor, para mim Deus, fui até aqui. O que Ele faz? Ele começa a agir na nossa vida. Aí entra o poder dele. Quando se limita a nossa força, Deus ele começa a se manifestar. Mas por quê, pastor? Porque a dependência total é nele. Não se desespere. Esse é o conselho do pastor. Não se desespere. Eu sei que não é fácil. Cada um tem sua realidade aqui. Cada um tem sua luta. Seja casa, seja família, seja financeiro, seja na saúde. Não se desespere. Confia no Senhor. 5, correrão e não se cansarão, né? Fala de um momento intenso, aquele calor do cenário, da intensidade dos problemas, naquele auge do desespero, né? Da loucura. O que agora eu vou fazer? Já fiz de tudo. Muitas vezes a gente fala isso, né? Já fiz de tudo, já bati em tantas portas, já acionei todo mundo que eu poderia fazer. E agora? Quem poderá me defender? Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Deus sustenta aprendiz. Eu sou prova. Eu posso falar com propriedade. Deus sustenta nos períodos de grande demanda de intensidade.
aonde você pensa que tudo que vai pro ralo, você pensa tudo vai dar errado, é agora. Não que você queira, entenda bem, não é que você queira, você quer resolver o problema. Só que o que você está vendo, o que você está observando, que está indo tudo pro ralo. Acabou, em outras palavras. É assim, né? Mas só que é nesse momento que Deus nos sustenta. Ele pega a gente na mão e fala assim: opa, fica aqui, não vai nada pro ralo não. Eu sou o Deus que levanto, eu sou o Deus que no lugar da vossa vergonha eu vou trazer a dupla honra. Ele é o Deus. Ele é Deus. E para eu finalizar aqui, caminharão e não se fadigarão. Aprenda uma coisa, e eu já estou indo para o final. Nem todo dia é voo. Lembra que o tema da mensagem que eu falei? Renovados para voar. Lembra? Mas aprendemos nesse texto que nem todo dia é voo. Nem todo tempo é corrida. Amém? Há dias de caminhada constante. Ó. E Deus sustenta também nesses dias. Os dias que a gente não está para voo, os dias que a gente não está para corrida, conforme o pastor falou, é esses dias que Deus também está contigo. Ele está com a gente. Essa semana foi desafiadora. Essa semana eu tive livramento. A G teve livramento. Eu creio que graças a... Estou aqui falando igual papagaio. Não teve nem tempo para eu me lamentar da minha dor, né? Não teve nem tempo para eu pensar no meu problema. É a luta que a nossa irmã G passou, enfrentou. E tipo assim, o meu não foi nada, vamos colocar assim. Mas se sentarmos, analisarmos, foi uma semana desafiadora. Foi uma semana difícil, uma semana que eu no chuveiro, no dia, eu tomando banho, eu chorei, agradecendo. Não foi choro de tristeza, não, foi de alegria. Agradecendo a Deus pelo livramento que Ele me deu. Porque se eu tivesse tomado 200 ml daquilo, 100 ml, 50 ml, não importa a quantidade, talvez eu não estava nem aqui falando com vocês. Pode ter morrido, mas ia ter uma consequência muito grande. Então eu vejo como Deus tem cuidado. E eu sou grato a Deus em tudo que Ele tem feito. Então aprendemos que há dias de caminhada constante. Vai ser dia, sacrifício puro. Constância. Aí Deus vai vir aqui, é forte demais. Deus vai vir, Ele dizendo aqui, declarando que os que confiam, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, não vão se cansar, caminharão e não se fadigarão. Então é interessante entendermos que todos os dias, mesmo naquele momento constante na caminhada, Deus vai estar de mãos dadas com o Senhor, Sr. José. Deus vai estar de mãos dadas com a senhora. Deus vai estar de mãos dadas com a igreja. Até aqueles que hoje não estão aqui. Sabia disso? Eu quero profetizar que Deus está entrando com o poder dele nessas vidas. Eu não sei quem está passando por problema, porque eu não tenho uma bola de cristal para saber. Se a pessoa não chegar no pastor e falar: pastor, eu estou passando isso, não tem como eu saber. Você entende? Mas eu quero profetizar em cima dessa palavra aqui, Deus está indo ao encontro dessas pessoas, e Ele está fortalecendo essas pessoas, porque os dias são dias constantes, são dias difíceis, mas o Senhor vai renovar nossas forças. Amém? E eu quero concluir essa mensagem dizendo assim, a promessa não é ausência de luta, tá, gente? A promessa não é ausência de luta, mas presença de força. Posso ouvir um amém? Quem espera em Deus, grava isso, quem espera em Deus, primeiro, recebe força nova, recebe renovação. Aleluia. E eu estou sentindo isso aqui. Amém? Aprende a voar, porque Deus está falando que Ele vai dar asas como águia. Aprende a voar. Aleluia. Corre quando não precisa,
mas Ele vai te dar força e condição para você correr. E caminha sem desistir, mesmo sendo fadigado. Naquela situação, Deus vai te colocar de pé e vai fazer você caminhar. Diga glória a Deus. Então, que possamos tomar posse dessa palavra profética, que possamos tomar posse dessa mensagem de Deus, em saber que Deus, Ele nos prepara para voar. O tema dessa mensagem é renovados para voar. Que Deus possa renovar minha fé, a sua fé, a nossa fé, a fé da igreja. Amém? Hoje nós estamos em um número reduzido. A gente olha assim e fala, meu Deus, cadê o povo? Sumiu todo mundo. A gente está vendo que é período de carne. O que a gente tem que fazer como igreja? Que estamos aqui, os que estão de pé, cuide para que não caia. Orar por aqueles que talvez estão fracos, talvez estão desanimados, né? E usam dessa data, ou desse dia, ou desse momento, para dar aquela fugida, né? Para dar aquela ausência. Aí, como igreja, nós temos que orar. Senhor, vai quebrando o laço, vai repreendendo todo o mal. Não deixa Satanás tocar nos teus filhos. E pedindo sempre proteção a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai salvar muitas pessoas. Dias melhores virão. Quem recebe aqui? Amém? Vamos tomar posse dessa palavra? Eu quero fazer uma oração por vocês. Quero fazer uma oração pela igreja. Eu quero que você tome posse dessa palavra e vamos viver o que o Deus Ele tem para nós, tá bom? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, que eu quero fazer essa oração, pedir ao Senhor para que Ele venha tocar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, juntamente com a igreja. Sabemos que os dias são maus. Sabemos, meu Deus, como diz as Escrituras, são dias, meu Pai, onde muitas vezes sentimos, não só no físico, mas na alma, a fadiga, o cansaço, muitas vezes até mesmo a sobrecarga. Mas o Senhor disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Senhor disse que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Para que nessa manhã não seja diferente. Que essa pessoa que está aqui, está, meu Pai, me ouvindo, possa receber força do Senhor, possa ser tocado pelo Teu Espírito, que haja transformações, que haja libertações. Meu Deus, assim como essa mensagem foi exposta nessa manhã, que ela receba força renovada, que ela possa aprender a voar como uma águia, Senhor, aleluias, que ela possa correr quando precisar, que ela possa caminhar, meu Senhor, sem desistir, mas que o Senhor possa cumprir a Tua palavra sobre a vida dela. Não deixe ela no meio do caminho, não, Jesus. Eu te peço isto, Pai, que o Senhor abrace essa pessoa, fortaleça ela, e que possamos sair daqui hoje, receber hoje a renovação do Teu poder. Eu te agradeço por mais um dia na Tua presença, por mais um dia caminhando com o Senhor, estando com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. E desde já te agradecemos. E todos que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Amém.